Chiamo bote queno. Fui bem assinado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração a forma tão calorosa com que me receberam. Quero agradecer ao pastor Próspero Lelo e aos responsáveis e a toda a paróquia. E quero-vos dizer também que a minha vontade neste momento não era muito falar, era mais cantar. Depois de vos ouvir. Nós chegámos aqui, eu vi com outro pastor que está neste momento no culto noutra paróquia, e há quase uma semana, e tenho estado a dar aulas aos professores, aos docentes no ISPA, e também a fazer um seminário para pastores sobre aconselhamento pastoral, e tem sido um tempo muito especial e muito abençoado. E também durante este tempo eu tenho continuado a conhecer melhor o reverendo Stanislau Barros, a quem agradeço esta oportunidade, este homem de Deus e este cidadão que está a fazer um trabalho tão fantástico, quer na comunidade em geral, quer na obra de Deus na Igreja Evangélica de Angola. Tivemos ontem a oportunidade de visitar a Missão Vila da Fé e também fomos ao Bengo, um outro trabalho missionário que ali está, de modo que é uma alegria muito grande estar aqui esta manhã. Eu sou pastor há quase 40 anos em Setúbal e uma das minhas ovelhas é justamente o irmão Raul Chipenda, que de momento está a viver aqui em Luanda e que era um dos nossos anciãos, um dos nossos presbíteros na igreja em Setúbal. É uma igreja que o pastor Stanislau Barros vai conhecer dentro de pouco tempo, espero, e que é o povo de Deus. E o povo de Deus de Setúbal manda muitas saudações para todos vocês aqui. Amém? Amém. Posso levar saudações vossas para eles também? Pode. Amém. O povo de Deus é o povo de Deus. Nós somos membros da mesma família espiritual. Amém? Amém? Então é um privilégio poder estar aqui e mergulhar nesta cultura cristã africana. Eu já tinha pregado em vários países da Europa, nas Américas, no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Sul e até na África do Sul, aqui em África, mas ainda não tinha estado, digamos assim, na África mais profunda, vamos dizer assim, e agora tenho estado aqui durante este tempo e tem sido muito abençoador para mim e para a minha pessoa. Amém. Deus vos continua a abençoar neste trabalho que estão a fazer. E vou já à palavra de Deus, porque a hora vai avançada e eu não quero amassar-vos, vou demorar o mínimo tempo possível para tentar transmitir-vos aquilo que Deus me disse para vos dizer. E o título da minha meditação é Aqueles que buscam. Digam comigo, aqueles que buscam. Aqueles que buscam. Aquelas pessoas que andam à procura. Aquelas pessoas que andam à procura. Agora sou eu. De facto, Zaqueu representa aquelas pessoas que andam a buscar a Deus. E há alguns que até andam a correr para isso, para encontrar Deus, mas não sabem muito bem como é que o devem fazer. Muita gente tem pelo menos uma dificuldade em se aproximar de Jesus. Pelo menos uma. Lá na Europa há muito mais pessoas, talvez com muitas dificuldades, mas pelo menos as pessoas têm uma dificuldade. Sabe qual era a dificuldade de Zaqueu? Era que ele era muito baixinho. É o que diz a Bíblia. Ele era muito baixinho. Então imaginem Jesus com a sua comitiva entrando pela cidade de Jericó, e era uma cidade importante, passando pela avenida principal, e estava uma multidão do lado esquerdo e outra multidão do lado direito, alinhados, para tentar ver esse Jesus, esse profeta, esse homem que andava a fazer milagres, que ensinava como ninguém, como nenhum rabi ensinava a palavra de Deus, esse homem extraordinário, e eles estavam ali de um lado e do outro para o poderem ver. E o bom do Zaqueu tentou do lado direito, não conseguiu, tentou do lado esquerdo, não conseguiu chegar à frente, porque os que estavam à frente eram mais altos, e ele era baixinho, não conseguiu chegar-se à frente. E muitas vezes
as pessoas têm algum tipo de dificuldade em chegar a Jesus. Não será talvez da sua altura, mas serão outros impedimentos. Impedimentos da tradição, impedimentos da religião, impedimentos da família, impedimentos de vergonha dos amigos, muitos impedimentos que as pessoas têm para se chegar ao pé de Jesus, para ver o rosto de Jesus, para ouvir a voz de Jesus. Mas Zaqueu não era um homem de desistir. Então ele tentou uma outra coisa. Ele viu ali uma figueira e correu para ela rapidamente e subiu para a copa da árvore, e dali ele conseguia então ver Jesus. E também da mesma maneira, há muita gente hoje que anda a tentar ver Jesus, mas escondida. Lá em Portugal é muito hábito, por exemplo, as pessoas dizerem assim: olha, ora lá por mim na tua igreja, na tua paróquia, ora lá por mim. Prima, ora lá pela minha filha que está doente na sua igreja. Essas pessoas não vão à igreja, mas sabem que Deus trabalha e sabem que Deus tem poder. E então pedem àqueles que vão à igreja para orarem pelas suas necessidades. Há muito hábito, por exemplo, de homens que têm vergonha de ir à igreja, mas fazem toda a questão que a esposa e os filhos vão à igreja. Fazem questão que eles vão. E quando elas se atrasam, até dizem: olha, está a atrasar para ir à igreja. Mas eles não vão. São pessoas que estão escondidas, de certa maneira, à procura de Jesus. Não se querem assumir. É claro que Zaqueu tinha uma razão para fazer isto. Ele era um homem muito conhecido. Ele era um homem público. Ele era o chefe das finanças da cidade de Jericó. Não sei se diz finanças aqui. É isso. Então era um homem, enfim, que tinha alguns problemas e era muito conhecido, e ficava mal ele subir a uma árvore. Então ele subiu, digamos, às escondidas. Mas também aqueles que buscam muitas vezes são aquelas pessoas, e há muita gente assim, que está à espera de Deus chamar pelo seu nome. Está à espera de ouvir Jesus chamar pelo seu nome. Pensam que estas coisas de Deus não são para eles, são para os outros, são para as mulheres, são para os filhos, são para os pais, são para este que tem um problema, são para o outro que tem um problema, e pensam: para mim não é, eu não preciso de Deus na minha vida. Mas no fundo eles estão à espera de ouvir, de serem chamados pelo nome. E foi isto que aconteceu com Zaqueu. Ele estava em cima da árvore e Jesus ia caminhando pela avenida fora. Uma multidão à esquerda, uma multidão à direita, e Jesus e os seus discípulos iam caminhando pela estrada fora. Vocês estão-me a acompanhar ou estou a falar muito depressa? Ok. Então Jesus ia pela estrada fora e de repente Jesus parou próximo daquela figueira onde Zaqueu estava empoleirado. E Jesus olhou para cima, e aí o bom de Zaqueu começou-se a sentir mal. Porque aconteceu aquilo que acontece sempre. Quando Jesus olha para cima, toda a gente estava do lado direito, toda a multidão que estava do lado esquerdo, fez o quê? Olhou para cima. E o Zaqueu, que se queria esconder, ficou exposto à frente de toda a gente. E eu tenho uma teoria. Eu acho que Zaqueu quase que caiu da figueira abaixo, com o susto. Especialmente quando Jesus falou com ele. Quando Jesus disse: Zaqueu, como é que este homem sabe o meu nome? Pois é, Deus conhece os corações, conhece os nomes, conhece as vidas. Deus conhece-nos a todos. Amém? Amém? E ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu! E ele estremeceu: desce depressa, porque me convém repousar na tua casa. Então ele ouviu Deus chamar pelo seu nome e desceu alegremente. Estamos a falar de um homem pecador, de um homem corrupto, de um homem ladrão, de um homem que roubava nos impostos, mas que precisava desesperadamente de Jesus na sua vida. Eu acredito que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, e houve alguma coisa que o impulsionou a procurar
chegar mais perto, para ver o rosto de Jesus, mas sem se expor demasiado. E eu creio que há hoje muita gente rica, muita gente famosa, muita gente de posição, que precisa que Deus entre na sua casa, isto é, que Deus entre na sua vida. Este homem, Zaqueu, era um homem rico, era um homem, uma figura pública, era um homem conhecido de toda a gente, e muitas vezes não pelas melhores razões. Também muitas vezes, há pessoas que respondem com alegria à chamada de Jesus. Amém. Amém? Amém. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 pelas aldeias e disse: proclamai a palavra. Aqueles que aceitarem, muito bem. Aqueles que não aceitarem, sacudi as vossas sandálias e parti para outra aldeia. É preciso que a palavra seja proclamada. É preciso que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa palavra de salvação, esse evangelho da salvação de Jesus Cristo. Então, estas pessoas precisavam de ouvir, e muitas rejeitam, mas há muitas que aceitam. Há sempre pessoas que estão dispostas a aceitar a chamada de Jesus, quando Jesus os chama pelo seu nome e quando Jesus se convida para entrar na sua casa. Amém? Amém. Mas também devo dizer-vos, honestamente, que há muita gente que aceita o convite de Jesus, mas depois de aceitar o convite de Jesus, passa a enfrentar alguma oposição. Ele foi criticado. Foi criticado porque Jesus entrou na sua casa. E os religiosos na altura achavam, os fariseus, que Jesus não devia entrar na casa de um homem pecador, porque eles dividiam as pessoas segundo o seu código moral, segundo aquilo que eles pensavam, segundo aquilo que eles conheciam das pessoas por fora. Mas Deus é que conhece os corações, e Jesus Cristo veio para os doentes, não veio para os sãos. Ele veio para salvar aqueles que precisam, aqueles que são pecadores, e todos somos pecadores, mas sobretudo aqueles que aceitam essa salvação e que se arrependem dos seus pecados e colocam a sua vida nas mãos de Jesus. Mas estes que fazem isto vão ter que enfrentar a oposição. Há pouco ouvi um cântico sobre o Satanás. Nós temos que enfrentar a oposição. Há pouco ouvi alguém falar que na hora da pregação é quando tocam os telemóveis, não é? Exatamente, muitas vezes vêm distrações à nossa vida para nos distrair de ouvir a palavra de Deus, para nos impedir que essa semente entre no nosso coração e dê fruto, e fruto com abundância. E aquilo que Deus quer para a nossa vida é que nós possamos dar fruto, e fruto com abundância. E devo dizer-vos, Jesus entrou na casa de Zaqueu, sim senhor. Ele entrou lá dentro, e vou-vos dizer uma coisa muito simples. E os pastores que estiveram esta semana no seminário vão entender melhor o que eu vou dizer. Jesus não levantou a sua voz para se virar para Zaqueu para dizer: tu és um ladrão, tu és um corrupto, tu roubas nos impostos, dás uma parte aos romanos, mas ficas com outra no teu bolso. Ele não disse nada disso segundo as Escrituras. Mas a simples presença santa de Jesus dentro da sua casa, a honra que aquele homem sentiu por ter esse profeta, esse Jesus de Nazaré, dentro da sua casa, sentado à sua mesa, e a mesa era o lugar sagrado na casa do judeu e na casa das pessoas no Médio Oriente. E ele ter essa honra de Jesus sentado na sua casa e comer à sua mesa, aceitar sentar-se à sua mesa, fez com que ele fizesse uma revisão, um exame de consciência, e percebesse e entendesse: eu não sou digno de estar sentado a esta mesa com este homem santo. Então eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que fazer uma mudança na minha vida. E espontaneamente disse: olha, mestre, acabei de decidir mesmo agora. Eu vou deixar de roubar nos impostos. E a todos aqueles a quem tenho roubado eu vou restituir 4 vezes mais. Porque eu quero endireitar a minha vida, eu quero ser santo, eu quero ser digno da tua presença na minha vida, na minha casa. Então, quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, que representa a nossa vida, quando Jesus senta-se à nossa mesa, representa que entra no nosso coração, na nossa intimidade, há sempre uma ação transformadora.
Amém? Amém. Sempre uma ação transformadora. Havia uma indústria muito lucrativa na cidade de Jericó, de produção e exportação de bálsamo, uma espécie de um medicamento, e por isso a posição de Zaqueu era muito cobiçada. A posição como chefe das finanças daquela cidade próspera. A sociedade de Jericó invejava Zaqueu e considerava que ele era um grande pecador, claro. Embora o seu nome significasse o justo ou o puro, mas ele era um homem corrupto. Mas isso não impediu que Jesus declarasse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E porquê é que isto aconteceu? Porque Zaqueu se arrependeu e foi justificado pela fé em Jesus Cristo, à semelhança do que aconteceu com o patriarca Abraão, que foi justificado pela fé em Deus. Muita gente anda à procura de ter paz com Deus. Tenha consciência disso ou não. Eu creio que todos nós que temos Jesus entendemos que há muita gente que anda à procura de ter paz com Deus, mas anda a fazê-lo de uma forma um pouco desnorteada. Anda a procurar aqui, anda a procurar ali, anda a procurar por caminhos errados, anda a procurar de uma forma cega, porque as pessoas que não têm Deus vivem na cegueira espiritual. Mas tenham consciência disso ou não, eles andam à procura de Deus. Eles são aqueles que buscam. E diz lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós alcançamos a paz com Deus e a paz pessoal e a paz com os outros. Nós passamos a viver em paz quando verdadeiramente podemos ter paz com Deus. E o mundo precisa de paz. Sem paz não há desenvolvimento. Eu vejo neste país, e tenho acompanhado à distância, que está em processo de desenvolvimento. Ainda com algumas dificuldades, é certo. Os tempos não são fáceis, mas está no processo de desenvolvimento. Mas não podíamos dizer isso antes da paz. Antes da data em que Angola começou a viver em paz. Porque quando há guerra, não pode haver paz. E não havendo paz, não há desenvolvimento, não há prosperidade. E as pessoas sem paz não conseguem progredir na vida, não conseguem sentir-se felizes na vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, se tu realmente já tens Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador, olha à tua volta e vê aqueles que buscam. Porque é à tua volta, no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança, no teu bairro, nos teus conhecimentos, nas tuas amizades, à tua volta certamente há buscadores, há pessoas que buscam a Deus, alguns escondidos, alguns em silêncio, alguns como se estivessem escondidos em cima de uma árvore para ninguém os ver. E essas pessoas precisam desesperadamente de ser conduzidas à salvação em Cristo Jesus. E esse é o papel da Igreja, e esse é o papel dos cristãos, e esse é o papel de cada um de nós. O mundo está à espera de conhecer Jesus, de conhecer este Evangelho libertador, de conhecer esta graça abundante de Deus que é derramada sobre a nossa vida e que nos transforma e que nos muda e que abre o nosso caminho e que abaixa os outeiros e levanta os vales e endireita o nosso caminho para nós podermos caminhar com Deus. E aí, quando vêm as dificuldades e as lutas, porque elas sempre vêm, há uma grande diferença entre aquele que tem Deus e aquele que não tem. E a grande diferença é esta: quando eu não tenho Deus na minha vida, eu tenho que enfrentar essas lutas, essas dificuldades, sozinho. Mas quando eu tenho Deus na minha vida, Ele está ao meu lado. Ele luta comigo e Ele garante-me a vitória. Em nome de Jesus, faz assim. Podemos ficar em pé, por favor, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã eu te agradeço, Senhor, por este tempo glorioso.